Olá pessoal, eu sou o Potter do canal Obra Nerd. Pra quem não sabe, estreou a segunda temporada na Netflix da série The Umbrella Academy. Nós conferimos essa segunda temporada e vamos trazer pra vocês justamente 3 motivos para quem ainda não conhece a série maratonar não apenas a segunda, mas a primeira logo tudo de uma vez só. Quer saber o motivo? Vem com a gente que eu te conto. Bom pessoal, a série The Umbrella Academy, ela é baseada nos quadrinhos de mesmo nome. Esse aqui que eu tenho em mãos, criado por Gerard Way e Gabriel Bá. Gerard Way, para quem não conhece, foi vocalista da banda My Chemical Romance, e Gabriel Bá, desenhista brasileiro, premiadíssimo, já tinha ganhado antes dessa obra Eisner e tudo mais, com obras autorais, e justamente devido acho que esses prêmios, essa premiação, esse reconhecimento, foi apresentado a Gerard Way, que convidou ele para fazer parte, no caso, e fazer a arte da saga da família Hargreaves. Essa história ela foi lançada nos Estados Unidos em 2007. Foi premiado também, ganhou Harvey, ganhou Eisner e tudo mais. E só chegou em 2009, tá? Pela Devir. E já foi lançado 3 volumes aqui já no Brasil. Compilações de aproximadamente 6 volumes cada. E basicamente conta o que, pessoal? Conta uma história inusitada de uma família de aproximadamente 7 irmãos que, quando crianças, eles foram adotados por um milionário excêntrico. Só que esse milionário, ele não adotou eles à revelia. É que, na realidade, essas crianças, elas tinham dons especiais. Elas nasceram na mesma data, em diversos lugares, né, em pontos diversos do mundo, e foram reunidas, foram adotadas por ele. O motivo deles terem poderes especiais e terem nascido, isso vai ser explicado paulatinamente durante a série, tá? E também, não apenas quando eu falo série, não apenas a série de TV, mas a série de quadrinhos também. E diante disso, pessoal, como eu falei para vocês, o milionário era excêntrico. Ele não criou, na realidade, como se fossem filhos dele. Na realidade, ele criou como se fossem heróis. Então, diante dessa concepção, ele criou uma equipe de heróis. Essa alienação parental, vamos dizer assim, ela deixa uma série de sequelas nele. Sequelas essas que vão ser exploradas durante toda a série, inclusive. Porque isso que eu estou contando para vocês vai ser mostrado através de flashbacks. Porque a série já começa a contar já com eles na fase adulta. Então você vai ver, na realidade, uma série de adultos aí, né, que tem uma série de traumas e passou por uma série de aventuras e tudo mais, como uma equipe de super-heróis. Né? Então vocês vão ver todas as consequências que isso acarretou na vida adulta, no caso desses personagens. Que agora, ao invés de salvar o mundo, como toda a equipe de super-heróis, né, no caso foi criada para ser, né, com essa missão maior, eles estão mais na realidade tentando sobreviver ao dia a dia e se aturar. Né? E isso, pessoal, nos leva justamente aos motivos que eu estou falando para vocês do porquê que você deve maratonar a série. Motivo 1, pé no chão. A série de TV, pessoal, por ser uma linguagem diferente dos quadrinhos, ela invariavelmente acaba tendo que ser um pouquinho mais verossímil. Então ela maneira um pouquinho no nonsense, na vida espetacular que é a vida desses heróis, né? As aventuras que eles tiveram durante toda a fase em que eles foram treinados pelo Hargreaves, pelo próprio pai. Então, nesse ponto, a série, devido à linguagem, eu acho que talvez também para tornar ela um pouquinho mais aceitável para o grande público, eles maneiraram um pouquinho justamente nessas aventuras, na grandiloquência no caso dessas aventuras. Então, diante disso, a série aposta em algumas outras coisas, no caso, que funcionam melhor para a linguagem de TV, né? E também de cinema também, se fosse ser adaptado. Que é o quê? Diversidade e, vamos dizer assim, e uma maior gama de temas mais intimistas. Então ela explora de forma melhor a alienação parental que eles tiveram, justamente ao invés de ter sido criado por um pai, foram criados na realidade por um líder, por um comandante, por um estrategista. Vocês vão ver na realidade a série apostando principalmente em diversidade. E quando eu falo de diversidade, passa também por etnia. Nos quadrinhos, praticamente quase todos os irmãos eles são caucasianos, são brancos e tudo mais. Coisa que já não acontece na série.
ela mescla melhor, ela sabe misturar, ela sabe trazer justamente essa diversidade, não apenas de poderes e de personalidade, mas também de etnia entre os atores e o elenco que foi escolhido, no caso escalado, para fazer a história, né? E aí, pessoal, tá um outro grande acerto aí, que a meu ver, além dessa diferença de etnias, a série, ela muda também, ela muda também muita coisa na história. Só que, ao mesmo tempo em que ela muda muita coisa na história, nos vilões, apesar de manter o nome de alguns vilões aqui, ela muda o papel que ele exerce durante toda a história para afetar os heróis. Apesar de ter todas essas diferenças, ela acerta numa coisa que eu acho que está cada vez mais rara nas adaptações, no caso, de histórias em quadrinhos, tanto para mídia cinematográfica quanto para televisiva. Que é justamente você manter a essência, você ser fiel à essência do personagem. Porque mesmo mudando alguns vilões, mesmo acrescentando alguns vilões, mudando coisas que para um fã mais hardcore de quadrinho, no caso, poderia até reclamar, cara, eles conseguem mudar as coisas e ao mesmo tempo mantê-las fiéis, no caso, à sua essência. Porque a história, os problemas de relacionamento dos irmãos está lá. Os poderes, a forma como eles utilizam os poderes também está lá. A forma como eles vão utilizar contra os vilões está tudo lá, pessoal. As intrigas, os conflitos, no caso, existenciais, que está tudo ali. Então, nesse ponto, pessoal, a série consegue mostrar que, mesmo sendo diferente, ela consegue também ser fiel, no caso, à sua obra original. Motivo 2, pessoal. Elenco e trilha sonora. Como eu falei para vocês, a diversidade adotada, no caso, pelos produtores da série, ela foi muito acertada. E além da diversidade, eles acertaram em alguns medalhões. E fizeram também algumas apostas. Quando eu falo medalhão, eu falo por Ellen Page, né? Que já fez vários filmes, inclusive de super-heróis, X-Men, inclusive. Mas para mim, o grande acerto da série é justamente o ator chamado Aidan Gallagher, que faz o número 5. Como eu expliquei para vocês, são 7 irmãos e o pai deles, né, o líder, no caso, o Sr. Hargreaves, ele ao invés de dar nome para eles, ele deu números. Então, nesse caso, o Aidan vai fazer o papel justamente do número 5. A série, a primeira temporada, ela é mais centrada na personagem da Ellen Page, assim como nos quadrinhos. Como eu falei para vocês, eles podem até mudar uma ordem, um número de vilão, ou criar um vilão novo para as 2 temporadas que já foram feitas. Mas mesmo assim, elas ainda seguem o cerne das compilações, dos primeiros volumes. Então, no primeiro volume, que nos quadrinhos é A Suíte do Apocalipse, que é centrado na personagem da Ellen Page, que vive a Vanya Hargreaves. No segundo volume, ele é mais centrado justamente no número 5, o personagem do Aidan. E mesmo assim, pessoal, por mais que eu fale assim, está sendo centrado num personagem, vocês vão ver todos os outros personagens brilhar, graças a um elenco que também tem boas surpresas. Nesse ponto, pessoal, vale uma menção honrosa também para o personagem Klaus, que é vivido pelo ator Robert Sheehan, que também acabou se tornando um dos queridinhos do fã-clube da série. Ele também dá show de bola, como o eterno, sabe, aquele ar de eterno sofredor, e acho que o grande centro da parte cômica da série justamente está centrado nas cenas dele com o irmão dele, que é um fantasma que só ele enxerga, vivido pelo ator Justin Lin, né, vivendo o personagem Ben. Diante disso, também vocês vão se ver torcendo para os demais irmãos, personagens, no caso, né, Diego, a personagem Rumor, o Luther, que é apaixonado pela Rumor também. Não estranha, tá, pessoal? São todos irmãos adotivos, não tem nenhum laço consanguíneo aí. E tudo isso, pessoal, regado a uma trilha sonora do melhor rock and roll. Quando eu falo melhor rock and roll, vocês vão ver várias cenas de ação, várias cenas importantes no caso da série, regados a hits de Queen, Radiohead, The Doors e muito mais. Motivo 3. Mesmo depois de tudo que eu contei, ainda é uma história de super-heróis. Quando eu digo isso, pessoal, se preparem para ver cenas de ação bem feitas, bons efeitos especiais, trilha sonora competente, com efeitos sonoros também impactantes. Tudo isso regado a muita ficção científica,
crises existenciais, conflitos românticos, viagens no tempo, vilões maquiavélicos, e tudo isso muito bem amarrado em um roteiro que deixa praticamente os 10 episódios de cada temporada, de 50 minutos aproximadamente de duração, passarem assim, ó, rapidinho. E quando eu digo super-heróis, cara, são histórias clássicas, que para quem já é leitor velho de quadrinhos, vocês vão ver muita coisa ali, cenas, que foram claramente inspiradas nos clássicos dos quadrinhos, X-Men, Quarteto Fantástico. Pô, quer um exemplo? Por exemplo, a eterna rebeldia do Diego, quando o Luthor, que era para ser o 01, né, da equipe, toda vez que ele dá uma ordem, o Diego, a la Wolverine, né, eterno rebelde, sempre tem aquela palavra final, sempre vai irritar o comandante, o líder, né, o estrategista. Da mesma forma que o Luthor, apesar de ser o 01, no caso, né, o comandante, o eterno líder em conflito, ele também tem aquela eterna síndrome. Vocês vão descobrir o porquê que eu estou falando isso. Ele tem aquela síndrome do coisa, de ser viver num corpo que não é o dele, entendeu? Então ele tem aquela coisa do patinho feio e tudo mais. Muita gente, no caso, vai se identificar, inclusive, justamente se sensibilizar com essa eterna síndrome de patinho feio que ele tem na série. Diante disso, pessoal, não estranhem se vocês justamente se pegarem já maratonando da primeira para a segunda temporada e ficarem agora que nem eu, ansiosos pela terceira. Inclusive eu já comprei justamente o volume 3 dos quadrinhos, justamente para tentar pescar o que é que eles vão aproveitar dos quadrinhos aí para fazer a terceira temporada. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Esperamos também que vocês, por favor, né, deem aquele famoso joinha, né? Por favor, né, valorizem o nosso trabalho, e o joinha ele é muito importante, tá, pessoal? Não apenas isso, se você está assistindo agora, por algum acaso, pela primeira vez no caso, alguma coisa do nosso canal, se inscreva no canal, ative o sino, justamente para você receber sempre uma notificação quando tiver algum vídeo, alguma coisa, algum conteúdo bacana, que a gente sempre procura aqui trazer para vocês. Se vocês gostaram da série e tudo mais, por favor também, né, contribuam com a gente com os comentários e tudo mais, e interajam, né? Se encontraram umas referências também, e se não gostaram, por favor, mostrem os motivos de vocês não terem gostado da série. Afinal de contas, também o contraponto ele é sempre bem-vindo, desde que, obviamente, né, bem fundamentado e com educação. Então, esperamos ver vocês até a próxima. Fiquem bem, fiquem em casa, se puderem.